There's a lie that all drivers tell themselves. Death is something that happens to other people. What kind of person does a job like this? Each year, 2 of us die. James can be a loose cannon. Nick is a genius setting up the cars. I accept every time I get in my car. There's 20% chance I could die. Being driven around 170 miles per hour? This thing's a bomb on wheels. I'm quicker than all of you. And let's race. I feel responsible for what happened. You were. But trust me, watching you win those races, you were equally responsible for getting me back in the car. I'm world champion, on the verge to become world champion again. I can beat this guy. Trust me. It's a wonderful way to live. It's the only way to drive. The closer you are to death, the more alive you feel. Fala pessoal, bem-vindo ao nosso canal que tem por objetivo desmentir todas as falácias e falcatruas presentes nos filmes, séries e livros. E o filme de hoje, confesso para vocês que é com muito aperto no coração que eu preciso dizer que filme mentiroso da porra. Que desserviço absurdo. E sabe o que é pior? Eu amo esse filme. Sabe o que é pior ainda? É que como filme ele é bom, mas como biografia é um lixo completo. Estou falando de Rush, No Limite da Emoção. Então, sendo assim, pega seu capacete de piloto de Fórmula 1 e bora no limite da emoção para mais um Mentiram para vocês. O filme gira em torno da disputa pelo título da temporada de 76 entre o metódico Nick Lauda, Laudinha, papel de Daniel Brühl, que fez Bastardos Inglórios, filmaço por sinal, e o playboy James Hunt, Jaiminho para os íntimos, feito por quem? Por Chris Hemsworth, também conhecido como o Thor de Vingadores. Por sinal, antes de começar a criticar esse filme recheado de mentiras, eu preciso dizer que os dois estão absurdamente parecidos, o que é um desperdício de elenco incrível, já que se trata de um filme tão mentiroso. Na direção temos Ron Howard, Roninho, que possui 2 Oscars por melhor direção e filme, com uma mente brilhante, que eu confesso que eu preciso reassistir, porque quando eu vi, eu achei esse filme uma bela merda. Mas vou dar uma segunda chance agora que eu estou mais maduro e mais entendido das coisas. O filme é adaptado do livro Corrida para a Glória, de Tom Robinson, Tomzinho para os íntimos, que é a principal inspiração de Howard para esse filme. Mas vamos logo contar a primeira mentira, porque o negócio aqui é papum, e estou falando da cena onde Hunt e Lauda disputam a liderança de uma prova de Fórmula 3 em Crystal Palace. De fato, essa corrida existiu e sim, houve uma batida envolvendo o Hunt, mas o outro piloto não era o Lauda. Era Dave Morgan. Isso mesmo que você já sabe e já espera que eu fale.
Mentiram para você. Além disso, a disputa não era pela liderança, como diz o filme, mas pelo segundo lugar, mais conhecido como o primeiro lugar dos perdedores, né? Mas piora, tá? Pois o Lauda não disputou a Fórmula 3 inglesa, ou seja, mentiram descaradamente para você de novo. Porra, de novo! E já vou adiantando, se prepara, porque esse filme é uma avalanche de mentiras, é uma atrás da outra, tá? Já o prêmio que Hunt ganhou por parte da imprensa inglesa foi um ano antes, em 1969, onde foi considerado um dos 3 pilotos promissores da Grã-Bretanha, e não o piloto promissor ou revelação ou futuro campeão, como ficou exposto no filme. E você deve estar dizendo e se perguntando, se questionando: ah, Ricão, você deve estar de brinks. Isso não é possível? Isso deve ser tudo invenção da tua cabeça? Ah, você duvida dos meus dotes detetivescos, é? Então vou te dizer a minha fonte. Ou será que não? Além de sites, eu também pesquisei diretamente na biografia dos 2 pilotos, principalmente a do canadense Gerald Donaldson, que é o biógrafo oficial, apesar de eu odiar esse termo, do James Hunt. É essa daí mesma que está aparecendo aí na tela para vocês. Vou colocar aí para vocês poderem também procurar e de repente comprar. Na verdade, diferente que o filme mostra, foram raríssimas as corridas que os dois disputaram juntos em categorias anteriores à Fórmula 1. E, obviamente, nenhuma delas na Fórmula 3 inglesa, uma vez que, como eu já mencionei, Niki Lauda não foi piloto da Fórmula 3. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Estas provas só ocorreram na Fórmula 2. Outra mentirinha cabeludinha do roteirista foi a relação de James Hunt com Lord Hesketh, já que esta só veio ter início depois que Hunt deixou, no início da temporada de 72, a Fórmula 2. O fato ocorreu quando o inglês foi dispensado e parou de correr com a Mark. Foi nessa época que Lord Hesketh, um nobre britânico fã de corrida, que acompanhava o desempenho dos pilotos, sobretudo os ingleses, entre eles James Hunt, comprou um chassi do fabricante e com isso, aí sim, James Hunt concluiu a temporada, vindo estrear na Fórmula 1 com o mesmo time um ano depois, em 73. Porém, antes disso, enquanto James Hunt lutava para sobreviver na Fórmula 2, Niki Lauda já era piloto da Fórmula 1. Lauda fez a primeira corrida dele em 71 na Áustria como piloto pagante. Depois fez a temporada completa de 72. Ou seja, essa revolta porque o Lauda estava na Fórmula 1 e ele, o Hunt, não estava, é mais uma mentirinha singela do diretor, do escritor, do roteirista e de sei lá mais quem do filme. Outra contradição do filme é que em 73 a Hesketh proporcionou a James Hunt obter melhores resultados do que Niki Lauda e a comercial BRM. Hunt conseguiu 2 pódios, um 3º lugar na Holanda e um 2º lugar nos Estados Unidos. Já Lauda pontuou apenas na Bélgica com um 5º lugar. Regazzoni foi ainda pior, com o 6º lugar em Interlagos. Ou seja, se alguém ia sacanear alguém com posição em grid, em corrida, seria o Hunt com o Lauda, e não o contrário como o filme mostra o tempo todo. O filme, inclusive, mal menciona a temporada de 74, onde Niki Lauda voou na pista conseguindo 9 poles,
mas que infelizmente não conseguiu transformá-las em vitórias, né? Ele venceu 2 corridas apenas e ficou em segundo lugar em outras 3. E assim, não conseguiu por pura soberba, e sim, para quem conhece de Fórmula 1, o Lauda era absurdamente prepotente e não tão meticuloso, tão cerebral como o filme quer que a gente acredite, tá? Ele terminou a temporada em 4º lugar com 38 pontos contra 15 pontos de Hunt, que fez 3 terceiros lugares na temporada. Outra falha grotesca, digna de quem não pesquisou merda nenhuma, é que mostraram o final da temporada de 75, onde tem uma eletrizante disputa entre Niki Lauda e James Hunt, trocando de posição, saindo de 4 nas curvas. Não tem como eu não achar graça dessa parte. E nos induzindo a crer que Hunt só perdeu porque o motor do seu Heskett estourou. E que foi apenas graças a isso, né, com a vitória que o Lauda teve nessa corrida, que ele conseguiu se consagrar campeão do mundo. Mas espera aí, tenho mais notícias para vocês, caro telespectador. Esta disputa jamais aconteceu. O quê? Segundo o site statsf1.com, tem link aí na descrição, Niki Lauda, na verdade, havia se sagrado campeão, sim, no GP anterior, na Itália, com uma corrida de antecipação. E teria sido na Áustria, caso os pontos não tivessem sido validados pela metade, né? Porque a corrida precisou ser interrompida por conta da chuva, onde Vittorio Brambilla conquistou sua única vitória. Outro ponto é que em nenhum momento Lauda e Hunt estiveram em posições subsequentes durante aquela corrida. Sendo assim, é impossível, né? Jamais os dois teriam travado o duelo que aparece no filme. E outra coisa que quase passou despercebida aqui. Se o motor do Hunt estourou, como mostra no filme maravilhosamente baseado em fatos reais, como que ele foi o 4º colocado da corrida? Ele empurrou o carro até a linha de chegada? Tudo bem que estamos falando de ninguém mais, ninguém menos do que o Thor, né? Mas não vamos exagerar. O filme também tem momentos dramáticos, tá? Como o fechamento da equipe Heskett no final de 75. É uma parte triste, é de partir o coração, mas relaxa, porque isso não aconteceu. Tá legal, já chega. Desonra, desonra pra toda a sua família. Pode anotar aí. Desonra pra tu, desonra pra tua vaca, desonra... Para. Mentiram pra você com direito a hat-trick. A Heskett, meus amigos, continuou na Fórmula 1 por mais 3 temporadas, tendo como piloto Bob Evans em 76, Harold Ertel, não sei se eu falei o nome certo, em 76 e 77, Derek Daly em 78. Contudo, sem o talento de James Hunt e com menos dinheiro no orçamento, não marcou nenhum mísero ponto e aí fechou em 78. O que foi? Porque Jesus deixou, cara. Jesus queria. Quer mudar a notícia? Com a saída de Emerson Fittipaldi, Hunt era o melhor nome realmente para assumir o lugar vago na McLaren e foi isso que aconteceu. Mas, para variar, não aconteceu da forma que foi descrita no filme, uma vez que Emerson Fittipaldi assinou com a Copersucar em novembro de 75. Na cena de abertura da temporada de 76, no GP do Brasil, os dois, Lauda e Hunt, largaram sim na primeira fila, mas, diferente do filme, não houve disputa, pois as Ferraris deixaram
todo o resto do pelotão, incluindo Hunt e sua McLaren, para trás, tá? Com Regazzoni, que saiu da segunda fila para a ponta, liderando as primeiras voltas. Lauda tomou a ponta na 8ª volta e na 9ª Regazzoni teve problemas. Hunt andou em segunda boa parte da corrida, mas nunca com chance de ameaçar Lauda na liderança. No filme, a gente é levado a crer que Lauda só ganhou porque Hunt quebrou, mas um estava infinitamente distante do outro na vida real. Na cena do pódio da África do Sul, Hunt fala que na Espanha as coisas serão diferentes. E corta. Cortaram para o GP da Espanha, mas eu te pergunto, cadê a corrida dos Estados Unidos em Long Beach, onde a Ferrari fez dobradinha com vitória de Regazzoni? E o Hunt, excelente piloto maravilhoso, batendo quando estava em terceiro. Não tem, né? Hunt não erra. Hunt é o Thor. Ainda tem gente na internet falando que o filme mostra os dois pilotos por igual para que o espectador possa escolher por quem torcer. Mentira! O filme ele é absurdamente tendencioso em prol do Hunt, que a partir de agora, por causa disso, vou chamar ele de Huntor. No filme ele não erra, ele é brabo, e aí pesquisando eu vejo que ele ganhou uma temporada e tudo, mas ele era um piloto medíocre, que mais errava do que acertava, e que Deus o tenha. Aliás, pensando bem, se ele é o Thor, ele é o deus do trovão. Então, deixa eu refazer minha frase, que ele mesmo o tenha. O filme também tentou passar uma impressão de que abandonos da Bélgica em Mônaco foram o motivo para o qual Lauda venceu ambas as provas. Mentira de novo. Mentiroso! Em momento algum, Huntor andou na frente do austríaco nessas provas. O abandono na Bélgica foi por um problema de câmbio que ele teve, e em Mônaco, sim, foi o motor, mas Lauda venceu as duas corridas de ponta a ponta sem ser ameaçado por Hunt em momento nenhum. Outro erro grotesco do filme foi deixar de registrar que Huntor foi desclassificado da vitória em Brands Hatch por ter largado com outro carro depois da interrupção da prova na desastrada primeira largada. E aí vem o fatídico GP de Nürburgring. O locutor, ou melhor, loucotor da transmissão se refere a Nürburgring como The Graveyard, cemitério em inglês para quem aí não sabe das coisas. E aí eu te pergunto, onde e quando, da onde ele tirou que Nürburgring foi chamado assim? Eu nunca li ou ouvi isso em lugar nenhum, nem mesmo pesquisando para fazer esse vídeo, tá? Nürburgring sempre foi conhecido como o Inferno Verde, né? Ou seja, Green Hell. Vai ver, o locutor também não saca nada de inglês, né? E aí que eu digo para ele, faça agora mesmo o quê? CCAA, com 666% de desconto, mas é só até hoje. Mas se você voltar daqui a 200 anos também vai ser, porque é assim que a propaganda funciona. Mentindo para você. Mas o maior absurdo ainda viria a acontecer na cena onde Lauda se acidenta, né? Uma coisa ridiculamente inimaginável é mostrado na cena, que é o capacete dele voando para fora da sua cabeça com um impacto. Isso poderia de fato acontecer? Sim. Se não fosse o fato de Lauda declarar várias vezes que foi uma estupidez dele retirar o capacete porque ele não conseguia respirar. Na parte final do filme, a narrativa mostra a volta de Lauda na Itália, mas não mostra o pódio do terceiro lugar em Watkins Glen,
muito menos como as coisas se sucederam depois do GP da Itália até a chegada para a decisão no Japão, onde o filme cometeu diversos erros. Primeiro, pelo fato de James Hunt, ou Huntor, querer o cancelamento da corrida, fato que não consta na sua biografia e em nenhum lugar a não ser no filme. E esse tipo de coisa não passaria despercebido. Ou seja, ao meu ver, não aconteceu tal fato. Antes da corrida, a sequência de imagens mostra que faltam 5 minutos para o início da corrida. E cadê os pilotos? E eu sei lá, porra. Estão todos fora dos carros. Sim, porque dá para se preparar em 5 minutos. Fórmula 1 é só você entrar e dirigir, né? Você consegue, por exemplo, estar psicologicamente preparado para pilotar um carro em alta velocidade. Ainda mais numa época que nessa profissão a morte andava na tua garupa. Não, mas em 5 minutos eu entro, me preparo, ligo o carro e vamos que vamos. É o bichão mesmo, hein, doido? Além disso, a reta de Fuji não era um corredorzinho estreito sem vergonha como aparece no filme. Ou seja, nem as proporções da pista os caras se deram o trabalho de pesquisar. Logo no início da corrida, que seria o ato final da disputa entre os dois protagonistas, para mim o único protagonista é o Hunt, as cenas mostram a Ferrari de Niki Lauda perseguindo a McLaren de Huntor por toda a primeira volta, o que é mentira também, já que Lauda passou em 10º na primeira volta. Na saída, temos o abandono do austríaco devido às condições do tempo. No filme baseado em fatos reais, não mencionam uma frase que não podia ficar de fora, que deixou o comendador Enzo Ferrari furioso. A minha vida vale mais que um campeonato mundial de Fórmula 1, disse Niki Lauda à imprensa que o cercou após o abandono da prova. No decorrer da corrida, um outro fato deixou de ser relatado de forma correta. Foi que, faltando 12 voltas para o final, e não 5 como diz o filme rico em precisão histórica, Huntor caiu para terceiro enquanto a pista começava a secar. Alguns pilotos tiveram furo nos pneus e Huntor foi um deles, caindo para a 5ª posição. Nunca em 6º, como o filme falou. Você parece burro! Ei, mas é burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Nunca vi! O inglês acabou a última etapa do Mundial de 76 na 3ª colocação, o que de fato era suficiente para lhe dar o título de campeão, já que o Lauda abandonou. No entanto, não foi Clay Regazzoni, companheiro do austríaco na Ferrari, o último a ser ultrapassado a 2 voltas do final, mas sim o australiano Alan Jones da Surtees. Surtees, me desculpem aí o meu inglês. Não! Por sinal, aquela palhaçada no boxe com Ted Meyer também jamais aconteceu, ela jamais existiu. No final do filme, temos o encontro dos dois pilotos em um hangar de aviões na Itália, uma cena bonita, tocante, comovente, linda para fechar o filme, mas que também nunca aconteceu. Outras menterenhas tiradas do cu acontecem ao longo do filme, como por exemplo, o narrador dizer que Jacques Laffite, não confundam com Latifi, tá? Ex-corredor da Williams até pouco tempo. No filme, o narrador diz que Laffite estava ao lado de Lauda com uma Ligier, mas na vida real era John Watson com uma Penske. Outro ponto descartável é que em sua carreira nas divisões inferiores, Huntor nunca foi campeão, nem na F Ford, nem na F3 e nem na F2. Ele era apenas um dentre tantos pilotos promissores naquela época.
Também é mentira que Lauda exigiu o contrato milionário da BRM. Percebem que, ainda que de maneira sutil, o Lauda ele é praticamente o vilão do filme, é só ele que faz merda. Sendo que assim, os dois eles nunca foram inimigos. Sempre se deram super bem. Chega a ser um roteiro pobre, onde precisa se engessar, precisa se explorar o bem e o mal, o mocinho e o vilão, sendo que ali são dois caras apenas competindo. A verdade é que, até então, ainda uma promessa, Lauda comprou sua vaga na BRM em 73, após 2 anos fracos pela Mark. Na nova equipe, o austríaco agradou e partiu dos dirigentes a ideia de lhe oferecer um contrato milionário. Não foi dele, foi dos caras. No filme, Rantor acusa Lauda de denunciar irregularidade em seu carro na Espanha, o que também não é verdade. E é bem pior do que isso. O inglês foi desclassificado depois de vencer o GP da Espanha, né, seu primeiro GP na temporada, porque sua asa traseira estava 1,5 cm maior do que o permitido. Ao contrário do que é mostrado nas telas, o piloto não acusou o Lauda de ter feito a denúncia para os fiscais da prova. E, na verdade, quem fez foi um mecânico da Ferrari. Outra mentira descabida é que Hunt teria agredido um jornalista após este perguntar sobre a aparência de Lauda. A verdade é que, ao aparecer para o GP da Itália, ainda muito machucado, Lauda é questionado por um repórter sobre sua beleza, pondo em dúvida o amor da sua mulher pelo piloto, né? O amor da mulher do piloto por ele, pelo Lauda, né? Agora estava todo deformado. Lauda simplesmente dá a entrevista por encerrado e sai. A pergunta de fato existiu, mas em Rush, Rantor espanca o jornalista, o que nunca aconteceu. O lance de Hunt vomitar antes das corridas é real, tá? Mas o motivo descrito no filme, não. No filme é dito que era uma forma dele se concentrar. E aí eu confesso para vocês o seguinte, eu nunca vi ninguém se concentrar vomitando. Imagina lá, você na prova para o concurso público, aí o fiscal vai e fala assim, gente, pode começar. Aí você vira e fala, peraí, só um minutinho, mete o dedão na goela, dá um vomitão em cima da prova, e aí agora sim, estou pronto para começar, porque agora eu estou devidamente concentrado. A realidade é menos romântica que isso, né? A verdade é que Hunt costumava beber e se drogar, e o ato de vomitar era uma forma dele se limpar antes da disputa na pista. James Hunt morreu em 15 de junho de 93, aos 45 anos, vítima de um infarto fulminante. Ele estava em sua casa em Wimbledon, na Inglaterra, e Lauda, por sua vez, faleceu em 20 de maio de 2019 devido a problemas renais. E assim, para mim, meu pitaco, né? O cara pode ser que tenha sido muito simpático, gente fina, tô falando do Hunt, tá? Talentoso, com muitas aspas, um bom vivan, né? Até mesmo um bom amigo, uma pessoa legal para se conversar, trocar uma ideia maneira, talvez até um cara que dê bons conselhos, né? O que eu quero dizer é que fora das pistas ele pode ter conquistado, né, tudo que ele conquistou, o espaço que ele conquistou, com sua simpatia, com seu carisma. Carisma, inclusive, é a palavra que eu queria lembrar e que define bem. Mas dentro da pistas, gente, tivemos centenas de pilotos muito melhores do que ele. Aí vem, fazem um filme,
onde distorceram a história toda com mentiras sem pé nem cabeça, onde o único intuito é sobrevalorizar um piloto além do que ele realmente foi. E aí eu volto a dizer meu bordão. Como filme, o filme é maravilhoso. Se você curte Velozes e Furiosos, cara, é um filmaço para você. Eu nem curto tanto Velozes e Furiosos, mas como eu amo Fórmula 1, a ponto de acordar de madrugada para ver corrida, até hoje, muitos anos depois do Senna ter falecido. Então assim, e até confesso para vocês que eu gosto da Fórmula 1 é de ver os carros batendo, saindo da pista, sofrendo acidente. Não precisa ninguém morrer, mas se não tem acidente, para mim não teve corrida. Tá? Acho maneiro ver os pedaços do carro voando. Acho até que uma corrida de demolição seria fantástico de se assistir. E aí bota aí nos comentários se você, como eu, também gosta dessa parada. Não precisa ninguém morrer, é só o carro bater. Então assim, como o filme é excelente, mas é uma bosta de biografia. E olha que tivemos recentemente a minha análise sobre o Marighella, hein? Foi o último vídeo que eu gravei antes desse. Rush não é polêmico como Marighella, mas é tão mentiroso quanto, o que é uma pena. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado da análise do filme Rush, no limite da emoção. Realmente foram fortes emoções ter que lidar com tanta mentira. E se você também se interessa por história e cinema, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, familiares, grupos de igreja, do WhatsApp. Esse vídeo pode compartilhar com o grupo da igreja, galera do futebol, enfim, compartilha com todo mundo que tem direito e nos segue lá no Instagram, @mentirampravocês. Quer mais análise de filmes, séries ou livros? Deixa sua sugestão nos comentários ou sugere lá no Insta pelo direct. Beleza? Estarei sempre por aqui, desvendando as verdades por detrás das telas. Até o próximo vídeo, que é o nosso famoso Papo com os Inscritos. E tem novidades vindo por aí, hein? Valeu!